Então, boa noite a todos. Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o conteúdo de determinantes, que é uma continuação do conteúdo de matrizes, né? Já coloquei lá o PDF da aula de hoje, também aqui tem um PDF, que é o determinantes.pdf, que é os exercícios, tá? Relacionados a esse conteúdo de hoje, que é os determinantes, ok? Então, com o conteúdo de hoje, a gente fecha todo o conteúdo da disciplina nossa aí de matemática fundamental desse semestre. Então, pessoal, vamos falar um pouco aqui de determinantes. Tá? Uma definição de determinantes, a gente chama de determinante a teoria desenvolvida por matemáticos lá do século XVII e XVIII, tá? Como Leibniz e o Chern-Suck, que procuravam uma forma para determinar as soluções de um sistema linear. Tá? Essa teoria, então, consiste em associar a cada matriz quadrada, ou seja, tem que ser uma matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, associar a essa matriz um único número real que denominamos determinante de A e que a gente indica por det-A, que seria aqui uma sigla, né, que representa o determinante, ou a gente coloca os elementos da matriz entre duas barras verticais, como aqui no exemplo abaixo. A gente declara uma matriz entre colchetes, né? Quando a gente tem a mesma matriz entre barras verticais aqui, que é nesse exemplo aqui, ó, isso aqui, na verdade, a gente quer encontrar o determinante dessa matriz aqui, tá? Então, tem duas formas de eu querer o determinante de A. Eu posso escrever det-A, informando que eu quero achar o determinante dessa matriz, ou eu posso pegar essa matriz e só substituir esses colchetes por barras verticais, tá? E isso também significa que eu quero achar o determinante dessa matriz. Então, a gente vai ver aqui determinantes de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. O determinante de uma matriz de ordem 1, a gente consegue já ver de cara qual é esse determinante, né? Por quê? Porque uma matriz de ordem 1, uma matriz tem apenas um elemento, tá? Então, a gente vai chamar o determinante dessa matriz o número determinante de A, que é igual a eu colocar esse elemento de barras verticais, é igual ao próprio elemento, tá? Então, uma matriz tem só um elemento, o determinante é ele mesmo. Por exemplo, se eu tenho uma matriz A que tem só um elemento, que é o elemento menos 2, o determinante dessa matriz é menos 2. Se eu tenho uma matriz B, que é igual a 5, tem só um elemento 5, o determinante da matriz B é 5. E se eu tenho uma matriz C, que é igual a 0, por exemplo, o determinante dessa matriz é o número 0. Então, toda matriz de ordem 1, ou seja, uma matriz com um único elemento, o determinante é o próprio elemento que compõe essa matriz, tá? Isso aqui é bem trivial, bem tranquilo. Um determinante de uma matriz de ordem 2, tá? Como é que a gente encontra esse determinante? Então, seja a matriz quadrada de ordem 2, o que quer dizer matriz quadrada de ordem 2? Lembrem, ordem é o número de linhas e colunas, tá? Da matriz quadrada aqui. Então, se ela é uma matriz quadrada de ordem 2, quer dizer que ela tem duas linhas e duas colunas, tá? Então, chamamos os determinantes dessa matriz o número determinante de A, que é a matriz aqui entre as barras verticais, que é igual ao elemento A1 multiplicado pelo elemento A2, subtraindo o elemento A21 multiplicado pelo elemento... 21 não, desculpa, o elemento A21 pelo elemento 112, A12. O que isso quer dizer? A gente pega a diagonal principal, que é o A1, o A22, faz a multiplicação desses dois elementos e subtrai a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Que nesse caso aqui é o A12 e o A21. Então é bem simples. Pega a diagonal principal, multiplica os dois elementos e subtraio da multiplicação dos elementos que compõem a diagonal secundária. Então, para facilitar a memorização desse número, podemos dizer que o determinante é a diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, aqui um esqueminha, ó, a gente multiplica a diagonal principal e subtrai da multiplicação dos elementos da diagonal secundária, que é exatamente isso que está aqui. Tranquilo? Tranquilo. Então, é só fazer isso aí, tá? Multiplica a principal, subtrai da secundária. Isso para uma matriz que tem duas linhas e duas colunas, ou seja, que tem 4 elementos, né? A matriz. Então, aqui, por exemplo, alguns exemplos de determinantes de matriz de ordem 2. Se eu tenho a matriz, cujos elementos são 1, 2 na primeira linha e 5, 3 na segunda linha, como é que eu acho determinante? Eu vou multiplicar a diagonal principal, que é 1 e 3, e vou subtrair da multiplicação dos elementos da diagonal secundária, que é 5 e 2, que está aqui. Então, 3 menos 10, né, que é a multiplicação de 5 por 2, é igual a menos 7, tá? 3 menos 10, menos 7.
O outro exemplo tem uma matriz B, elementos 2 e menos 1, e na segunda linha 2 e 3. Qual é o determinante dessa matriz B? Multiplica os elementos da diagonal principal, 2 multiplicado por 3, que vai dar 6, subtrai dos elementos da secundária. Aqui, pessoal, se atentem, ó, é 2 multiplicado por menos 1. 2 por menos 1 dá menos 2, só que como eu tenho aqui um menos, né? Então, esse menos aqui na frente, ele vai alterar o sinal do menos 2, então vai ficar mais 2. Então, vai ficar 6 mais 2 igual a 8, tá? Aqui, às vezes, o pessoal erra muito, tá? Esse 2 multiplicado por menos 1 fica menos 2. Se eu tenho menos um outro valor, eu troco o sinal, tá? Então, vai ficar 8. E o outro exemplo, matriz 0, 3 e os elementos 2, 1. 0 multiplicado por 1 é 0, subtrai da multiplicação dos elementos da diagonal secundária, 2 e 3, que é 6, né? Então, 0 menos 6 é igual a menos 6, tá? Então, é bem simples. Multiplica a principal, subtrai pela multiplicação da diagonal secundária. Okay? Então, achar de ordem 1 e ordem 2 é algo bem trivial. Agora, de ordem 3, tá? E ordem 4, a ordem 4 a gente não vai ver, tá? Ainda é um pouco mais complexo, tá? A de ordem 3 é um pouquinho mais difícil, mas tem uma forma tranquila de a gente resolver e encontrar o determinante. Então, seja a matriz quadrada de ordem 3, que é uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, então ela vai ter ao todo 9 elementos, tá? Os elementos aqui A1, A12, A13, elementos A21, A22, A23, e os elementos A31, A32 e A33. Chamamos de determinante dessa matriz um número. Determinante de A, que é igual a multiplicação do elemento A1, A22 e A33, mais o elemento A12, A23, A31, mais o elemento A32 multiplicado por A21, multiplicado por A13, menos o elemento A31 multiplicado por A22 e o A13, menos o elemento A12 multiplicado pelo elemento 21 multiplicado pelo elemento A33, menos o elemento A32 multiplicado pelo A23 multiplicado pelo A1. Isso aqui seria impossível a gente decorar, né? Essa ordem aqui, tá? Para a gente multiplicar. Mas tem uma regra que a gente não precisa decorar essa ordem assim, dessa forma aqui, tá? Então, para memorizar a definição determinante da matriz de ordem 3, a gente usa a regra prática denominada regra de Sarros. O que essa regra fala? A gente pode repetir a primeira e a segunda coluna à direita da matriz. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha matriz, tá? 3 linhas e 3 colunas. Eu vou pegar aqui as duas colunas iniciais, tá? Essa coluna aqui, vou repetir aqui. Então, aqui eu estou repetindo do lado direito, ó, A1, A21, A31. É exatamente a primeira coluna. E vou pegar a segunda coluna, que é a A12, A22 e A32, e vou repetir aqui ao lado, ó, A12, A22 e A32. Então, eu copio as duas primeiras colunas à direita da matriz, tá? Então, é como se eu tivesse agora 5 colunas, tá? Assim, a gente pode multiplicar os termos entre si, seguindo os traços em diagonal e associando o sinal indicado dos produtos. A gente vai ter esse esquema aqui, ó. Então, minha matriz original é essa matriz aqui. E essas duas colunas aqui foram as colunas aqui da matriz que eu repliquei, né? Que eu copiei aqui do lado direito. Então, a gente faz o quê? A gente simplesmente faz o produto das 3 diagonais principais, essa primeira aqui, da segunda diagonal principal e da terceira diagonal principal, soma esses produtos entre esses elementos e depois subtrai da multiplicação das 3 diagonais secundárias. Isso aqui dá exatamente essa equação toda aqui. Tá? Então, de novo, eu tenho uma matriz, desculpa te fazer aqui por coluna, com 3 colunas aqui, tá? Essa aqui é a minha matriz original, lado esquerdo, eu copio as duas primeiras colunas para o lado direito aqui, ó. Copiei a primeira coluna e copiei a segunda coluna. É como agora se eu tivesse uma matriz com 3 linhas e 5 colunas. E eu vou pegar, então, as 3 diagonais principais que eu consigo criar aqui, né, ó. A1, A22, A32, A12, A23, A31, e A13, A21 e A32. Vou multiplicar cada uma delas e vou somar aqui as 3. Depois eu vou subtrair da multiplicação aqui das 3 diagonais secundárias, tá? Vamos fazer um exemplo aqui prático. Então, calcular o determinante da matriz 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 0, 4. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar essa primeira coluna, desculpa, essa primeira coluna aqui, replicar aqui, a segunda coluna replicar aqui. Então, como é que vai ficar? Ó? Tinha aqui a primeira coluna, repliquei do lado direito. Peguei a segunda coluna,
repliquei do lado direito também. Eu obtive essa matriz aqui. Então, usando a regra de Savos, a gente repete as duas colunas e depois eu faço a multiplicação das diagonais. Então, a primeira diagonal é essa aqui, ó, 1, 2, 4, eu vou multiplicar esses elementos, está aqui embaixo, 1, 2 e 4. Mais a multiplicação dessa outra diagonal aqui, 2, 1, 2, está aqui embaixo, 2, 1, 2. Mais a multiplicação dessa terceira diagonal que está aqui, que é a 4 multiplicado por 3 multiplicado por 0. 4 multiplicado por 3 multiplicado por 0. E depois eu tenho que subtrair das outras 3 diagonais que eu tenho aqui secundárias. Então, a primeira diagonal secundária é essa aqui, ó, 2, 2, 4, que está aqui. A outra é 0, 1, 1, está aqui. E a outra é 4, 3, 2, e está aqui. 4, 3, 2. A diferença é que aqui na frente eu tenho um sinal de menos, né, que eu tenho que subtrair. Então, resolvendo essa equação, eu vou ter 1 multiplicado por 2 multiplicado por 4 igual a 8. Mais 2 multiplicado por 1 multiplicado por 2, 4. Mais 4 multiplicado por 3 multiplicado por 0, 0. Menos 2 multiplicado por 2 multiplicado por 4 é 16. Menos 0 multiplicado por 1 multiplicado por 1 é 0. E menos 4 multiplicado por 3 multiplicado por 2, que é menos 24. E aqui é só fazer a soma, né? 8 mais 4, 12. Menos 16, eu vou ter menos 4. Menos 0 não faz diferença. E menos 24, eu vou ter, então, menos 28. Então, o determinante dessa matriz aqui é o número menos 28. Conseguiram entender? Sim, não? Por enquanto, sim. Enquanto sim? Então tá. Mas é isso aí, não tem mais nada além disso. Vamos resolver aqui um outro problema. Ó. Resolver nos reais, tá? Lembrando, os números reais são os números inteiros e números inteiros e números fracionados, né? E que é praticamente todos os números que a gente utiliza, né? Na matemática, tirando os números complexos. Então, como é que a gente resolve essa equação aqui? A gente tem que primeiro entender o que é isso aqui. Isso aqui eu estou dizendo, ó, que quando as barras aqui são verticais, isso aqui, na verdade, quer dizer que eu tenho que achar o determinante dessa matriz aqui. E a mesma coisa aqui, ó, tem uma matriz que eu quero achar o determinante dela, porque as barras são verticais, né? Então, quando eu vejo uma matriz com barras verticais, eu já tenho que saber que o que eu tenho que fazer com ela é achar o determinante dela. E eu estou igualando esses dois determinantes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar esse determinante aqui e igualar a esse determinante aqui. E como tem um x, provavelmente vai dar uma equação que a gente vai ter que descobrir o valor de x, tá? Então, vamos lá. Como é que eu acho o determinante de uma matriz 3 por 3? Replico as duas primeiras colunas. Então, aqui eu tenho minha matriz original, vou replicar a primeira coluna, x, 2, 2, e a segunda coluna, 1, 3, 0. E vou fazer a multiplicação das 3 diagonais principais e subtrair das 3 diagonais secundárias. Então, a primeira que vai dar, ó, x multiplicado por 3 multiplicado por 0. A segunda, 1 multiplicado por 4 multiplicado por 2, está aqui. E a terceira, 3 multiplicado por 2 multiplicado por 0, está aqui. Vou subtrair, então, na primeira diagonal secundária, que é 2, 3 e 3, está aqui. Subtrair pela multiplicação de 0, 4 e x, que está aqui. E também por 0, 2 e 1, que está aqui. E agora eu vou resolver a equação. Então, x multiplicado por 3 multiplicado por 0, qualquer coisa que eu multiplique por 0, dá 0. 1 multiplicado por 4 multiplicado por 2 dá 8. 3 multiplicado por 2 por 0 também dá 0. Menos 2 multiplicado por 3 multiplicado por 3, que é menos 18. 0 multiplicado por 4 multiplicado por x dá 0. E 0 multiplicado por 2 multiplicado por 1 também dá 0. Pessoal, então mesmo que eu tenha um x aqui, que é um número que eu não sei qual é, que eu sei que é um número real, como é que eu sei que é um número real? Porque aqui eu falei, ó, resolva em reais. Como o x sempre está multiplicando um 0, então nessa parte aqui o x acabou sendo eliminado, né? Então é só fazer aqui a soma. 8 menos 18, menos 10, tá? Só que esse menos 10 é essa primeira parte aqui, tá? O determinante dessa aqui. Agora eu tenho que resolver o determinante aqui do outro lado. Como é que eu resolvo esse determinante aqui? Numa ordem 2 é bem mais fácil, né? Só multiplica a principal e subtrai pela secundária. Então é 2 multiplicado por 4 menos 1 multiplicado por x. Menos 1 multiplicado por x. Isso dá igual a 8 menos x, né? 2 por 4 é 8, menos 1 multiplicado por x é x. Como é que eu resolvo, então, a equação aqui? Eu tenho que pegar esse determinante e igualar esse aqui.
O determinante da primeira matriz é menos 10, o da segunda é 8 menos x. Então, eu vou igualar o quê? 8 menos x, vou igualar a menos 10, que é o determinante da matriz anterior, né? Da matriz 3 por 3. E aqui é uma equação simplesinha do primeiro grau, que é só a gente resolver, né? Passa o x para um lado e os números para o outro, tá? Então, o x aqui está negativo, eu passei para a esquerda, ele ficou positivo. O 8 continua na direita do sinal de igual, então ele continua igual. E o menos 10, ele passou para o outro lado do sinal, passou para o lado direito, ele muda o sinal, né? Ficou mais 10. Então, o x é igual a 18. Então, a resposta daquela equação em reais é x igual a 18. O que isso quer dizer? Que se eu vim aqui e trocar o x por 18 aqui e por 18 aqui, e achar de novo os dois determinantes, eles vão ser iguais. Okay? Esse aqui é menos 10. O determinante dessa matriz aqui é 8 menos x. Se eu colocar 18 aqui no lugar de x, quantos que é 8 menos 18? Menos 10, né? Então, menos 10 é igual a menos 10 aqui, tá? E aí, então, essa equação toda aqui, ela fica verdadeira somente quando o x vale menos 18. Entenderam? Quero que eu explique de novo essa aqui? Então tá tranquilo. Eu entendi. Um jeito novo de ver determinante, mas entendi. O que foi? Eu já tinha visto determinante, mas essa da igualação das duas é novo. Mas conseguiu entender? Entendi. Beleza. Pessoal, isso tem que estar bem claro para vocês, tá? Sempre que a gente iguala qualquer coisa, isso quer dizer o quê? Que o lado esquerdo é igual ao lado direito, tá? Isso é igual, né? Igualdade é isso, é uma coisa igual a outra. E normalmente nessas igualdades tem sempre uma incógnita, né? Algum valor de x ou y que eu tenho que encontrar o valor. Então, nesse caso, é descobrir qual o valor de x que o determinante dessa matriz 3 por 3, ele vai ser igual a essa matriz aqui 2 por 2. Então, se o único número que isso aqui é verdade é menos 18. Se eu colocar menos 18 aqui e menos 18 aqui, o determinante de ambas as matrizes vai ser o mesmo número. Tá? É isso. Que daí, na verdade, o x vale menos 18. Oi? Professor, só uma questão sobre esse slide ali que você estava mostrando. Esse aqui? Não, aquele ali mesmo. Tá. Esse? A resolução da ordem 2. Aqui? Essa aí. Que escolheu por deixar a resposta da determinante como 8 menos x. Tu não poderia tentar resolver o 8 menos x ali? Em vez de Não, porque como é que eu vou resolver? Ó, não tem como resolver, né, Arthur? Porque para eu achar o determinante, eu tenho que saber todos os valores. Inclusive o x. Só que para eu achar o x, eu tenho que igualar naquela equação ali, porque senão não tem como, entendeu? Porque se o x pode ser qualquer valor, né? Sim. Se eu deixar só isso aqui, ó, por exemplo, se eu tivesse só essa matriz aqui e dissesse para ti, ó, resolva esse determinante aqui. Tu ia chegar lá no final, 8 menos x. E se tiver só esse, não tiver mais nenhum dado, o x pode ser qualquer coisa, né? E aí o determinante pode ser qualquer número. Se tu botar 0, botar 1, botar 2, botar 50, botar 1 milhão. Não tem como tu resolver, vai ficar um negócio em aberto, vai ser infinitas possibilidades, entendeu? Agora, quando tu iguala com qualquer outra coisa, aí não, aí tu vai estar limitado a algumas possibilidades. Nesse caso aqui é um valor só, né? Se aqui, por exemplo, não fosse uma matriz, fosse 10, por exemplo, tá? Faz de conta que aqui não é uma matriz, é só 10. 10 é igual a isso aqui. Aí aqui no final, quando eu achasse isso aqui, ó, 8 menos x, eu ia igualar a... Desculpa, 10 é um número parecido com aquele ali. Outro número. Sei lá, 50. 50 é igual a 2x, 4, que é o determinante que eu quero encontrar aqui. Eu ia pegar o 8 menos x e ia igualar a 50. Ia passar o x para um lado, x para o outro, ia ficar x igual a 8 mais 50, e daria 58. Tá? Mas se tiver só isso aqui sozinho, é impossível resolver isso aqui, entendeu? Essa incógnita aqui vai ficar... Pode ser qualquer número, né? Eu não estou te falando mais nada para... Sim, tipo, para mim eu seria ter seguido o princípio básico, aí teria isolado o 8 do x e faria assim, x igual a 8. Faria assim. Não, mas, pessoal, quando a gente isola assim, x igual a 8, só se eu igualasse isso aqui igual a 0. Se isso aqui fosse igual a 0, aí sim, aí tu ia jogar pro outro lado, tá? A gente só iguala ali nas equações porque tá igualando a 0, né? E aqui não. Determinante eu faço o quê? Eu multiplico a principal e subtraio da secundária. Só que eu nunca igualo a 0. Pode ver que ó, aqui
na definição, ó, de 2 por 2, olha qual é a definição. Multiplica, olha aqui a fórmula, multiplico a principal e subtrai pela secundária. Só que eu não estou igualando a zero a nenhum número aqui, né? A equação é só essa aqui. Então, sempre que no determinante tiver aqui alguma incógnita, x, y, enfim, alguma letra que eu tenho que descobrir o valor, tu vai ter que igualar alguma coisa. Ou o problema vai ter que dizer alguma coisa, senão tu não vai conseguir achar, né? Porque o x pode ser o que tu quiser. Senão tu para ali. Entendi. Entendeu? Se eu te der só isso aqui, não tem como tu... Por exemplo, eu te dei só essa equação aqui, tu pode dizer, vale... X pode valer 0, então o determinante é 8. Se ele pode valer 50, então é menos 42. Aí tu pode dar qualquer resposta do mundo, que vai estar certo, né? Eu não te falei mais nada. Agora, quando eu estou igualando, aí não. Aí tu tem que fazer que esse valor de x, ele seja algo que também vai ser igual a isso aqui do lado esquerdo, tá? Isso aqui é uma equação, tá? Lembra da aula, não sei se é 12, 13, a gente viu equações, tá? Equações, tu tem uma incógnita e tu vai igualar a alguma coisa, tá? E aí tu vai achar o valor dessa incógnita. Se tu não igualar nada, tu não vai achar nunca. Entendi. Como eu falei, nesse exemplo, a gente igualou 2 determinantes, mas eu poderia ter só um determinante aqui, igualar um número, tá? Ou igualar outra coisa, enfim. Mas eu teria que ter uma igualdade, senão não é uma equação, né? Eu não consigo resolver e achar o valor dessa incógnita. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí? Acharam muito difícil, quem nunca viu? O Jefferson já viu, né, Jefferson? Sim, sim. Pessoal, lá no SIGA eu coloquei também aqui os exercícios, tá? Todos eles tem as alternativas aqui, que é em relação a determinantes para vocês depois fazerem, tá? Que é para, basicamente, calcular os determinantes, tá? Não é nada mais do que isso. Então, são 6, 7 aqui exercícios, mas todos eles têm aqui as alternativas, então até fica mais fácil de vocês fazerem e depois verificar se está certo ou não. Aqui tem uma matriz 3 por 3, é só achar o determinante. Mas são Oi. bem tranquilos. O exercício é bem tranquilo, né? Sim, são bem tranquilos. Aí, pessoal, assim, ó, determinante até 3 por 3 é bem fácil, tá? É bem tranquilo. Ordem 4, que é 4 por 4, ou maior, ou 5 por 5, 6 por 6, aí tem que usar outras regras, tá? Daí é um pouco mais complexo. Tá? Bem mais complexo daí. Aí tem que fazer o determinante de 3 a 3, aí fica bem mais difícil. Mas a gente aqui não vê, tá? A gente vai só até o 3 por 3, tá? Como é matemática fundamental, o curso também não é de matemática, então não precisa avançar, a gente não avança tanto. Vou voltar aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó, 6, ó, é parecido com essa que a gente viu ali agora, Arthur, ó. Só que aqui eu tenho ó, uma matriz que eu quero achar o determinante e estou igualando a 0. Eu tenho que encontrar no reais. Então, qual é o número de x que pertence aos reais, que quando eu achar que o determinante vai ser igual a 0, tá? Aí tu vai ter aqui os valores que podem ser para esse determinante, tá? É bem semelhante àquele exemplo ali. Tá? E aqui também é só multiplicar as duas matrizes e depois achar o determinante também 2 por 2, tá? São bem tranquilos, tá? Não são exercícios difíceis. Se tivesse, como eu falei, de ordem 4 ou mais, seria bem mais complicado, tá? Vocês podem ter certeza. O Jefferson, não sei se teve álgebra linear, Jefferson, quando tu fez? Não. Não chegou a ter. Em álgebra a gente vê daí já 4 por 4, tá? E ordens maiores aí para fazer o determinante. Pessoal, então o assunto de determinantes era isso aí, tá? É um assunto realmente, como eu falei, sendo até a ordem 13, é bem tranquilo, tá? Não tem muita coisa, não tem muito o que falar mais do que isso, tá? É até assim, até um pouquinho de slide, é um conteúdo que é bem enxuto. Mas, claro, tudo depende também do entendimento lá das aulas anteriores, né? Então, a gente teve, na verdade, 2 aulas de matrizes e mais essa de determinantes que também pertence à matriz, tá? Então, são 3 aulas aí relacionadas ao conteúdo de matrizes. O slide já está lá no SIGA, tá? Assim como o slide lá do exercício, que é esse aqui, o determinantes.pdf. Na semana que vem, então, eu vou colocar, como eu já falei, a atividade, aqui na aula do dia 18, tá? Para vocês fazerem. Depois vocês mandem por e-mail, postem aqui no SIGA também. E era isso aí. Só deixa eu parar de apresentar aqui, ó. A tela. Parar de gravar aqui.